Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria poder chegar até o teu coração nesse momento. Esse é o programa Para Ser Feliz. Também quero me dirigir a você, talvez acompanhando a reprise na sexta tarde, ou a reprise também na madrugada de quinta para sexta. Gente, estou muito feliz na precedência da Semana Santa, né, nesse tempo tão forte que a gente está vivendo, poder construir com você essa interação, essa reflexão. E lembrando que quem faz acontecer o programa Para Ser Feliz é você. Isso mesmo, o programa existe por causa de você. Eu sou padre por causa de você. Então, para mim é um grande privilégio poder receber a sua demanda, a sua partilha, a sua interação, o seu pedido de oração. O programa Para Ser Feliz é feito pela participação de milhares de pessoas que, acompanhando a TV Canção Nova, enviam as suas mensagens via WhatsApp, enviam as suas mensagens, muitas vezes vídeos também, mensagens via Instagram, via Facebook, tantas outras redes sociais, né? É uma miscelânea de coisas que unidas vão dando esse colorido todo especial aqui, a construção do nosso programa. Esse é um programa que eu não apresento sozinho, você apresenta comigo através da dúvida que você manda, da partilha, através, como o padre dizia, das redes sociais, do WhatsApp, também ligando aqui para nós. Daqui a pouquinho, depois do segundo bloco, você pode ligar, falar com o padre ou enviar já a sua mensagem via WhatsApp. O telefone já vai aparecer aí na sua tela para você enviar para nós essa mensagem. E, gente, eu escolhi um tema bem pertinente que eu considero imensamente relevante para falar nessa noite, porque é um tema que, sem qualquer demagogia, afeta a todos e a cada um de nós. Esse tema é o uso sábio, o desafio de saber usar bem as redes sociais e a internet. É claro que a gente ainda precisa viver, sendo bem honesto, num país como o Brasil, por mais que as pessoas achem que não, a gente ainda precisa viver uma inclusão digital. É claro que muita gente tem já esse aparelhinho e usa ininterruptamente, mas existe muita gente que ainda não usa também. Então eu vou me dirigir hoje a quem está incluído nesse universo digital, mas também rendo aqui a minha homenagem, meu apreço àqueles que ainda não estão, mas que de alguma forma também acabam sendo impactados, porque uma coisa é fato, gente. Depois que inventaram esse aparelhinho aqui, o nosso jeito de pensar, de se relacionar, de compreender a vida, depois que inventaram a internet, o nosso jeito de existir mudou. E não tem volta, a gente sabe disso. Eu gosto muito de um conceito que eu ouvi esses dias de um especialista falando do analfabetismo digital. E é interessante que muita gente ainda está fora desse universo, mas é claro que proporcionalmente, muito menos pessoas estão fora, aliás, do universo digital do que pessoas que estão dentro desse universo digital. Milhares de pessoas, gente. Por exemplo, só o Facebook tem milhares, bilhões de usuários no mundo, sabe? E tantas outras redes sociais, nós aqui no Brasil mesmo usamos demais. Você sabia que o Brasil é o segundo país no mundo, segundo estatísticas que saíram agora no final de 2018, no qual mais a gente usa a internet? Olha só, estou até com as estatísticas. No Brasil, as pessoas, em média, ficam 9 horas e 14 minutos por dia na internet. E dessas 9 horas e 14 minutos, é claro que a internet trouxe muita coisa boa, você pode pagar as suas contas, você pode resolver problemas. Hoje em dia o comércio também passa pela internet, por exemplo, quem trabalha com moda, muitas vezes tem o perfil ali no Instagram, o perfil no Facebook, vai divulgando o seu trabalho. Tantas pessoas, por exemplo, os músicos, os artistas, todas as áreas quase do comércio, do conhecimento, estão usando a internet, estão usando também as redes sociais. Mas no Brasil a gente fica 9 horas e 14 minutos, mais ou menos, por dia na internet. E dessas 9 horas e 14, quase 4 horas somente nas redes sociais. E a média mundial é 6 horas por dia. Nós ficamos 9 horas e 14, segundo essa pesquisa que saiu o ano passado, no finalzinho do ano passado. Essa é, gente, a segunda maior média do mundo.
Só perde para as Filipinas, que é o país no qual, aliás, mais se usa as redes sociais. E é claro que a gente precisa... Esses dias também uma outra pesquisa que me chamou muita atenção, que saiu no Reino Unido, né, na Inglaterra e os países ali afins, que nós gastamos aproximadamente 2 dias de trabalho 2 dias de trabalho por mês somente na internet, juntando ali o tempo que a gente usa internet no trabalho. Então nós desperdiçamos aproximadamente 2 dias de trabalho por mês somente com a internet. É claro que a gente precisa usar a internet, mas eu vou ser bem honesto, a linha que separa o uso do abuso é muito tênue. E você sabia que hoje em dia já existem clínicas mesmo, concretas para reabilitação, para desintoxicação digital e para reabilitação de pessoas que são consideradas viciadas na internet, nos games, nas mídias sociais. E existem alguns fatores que acabam classificando ali, fatores de risco que determinam ou denominam um vício, uma adicção. Eu ouvia uma especialista da USP dizendo que os mesmos sintomas que muitas vezes quem é viciado em droga apresenta, uma pessoa que é excessivamente fixada na internet ou que usa de forma abusiva acaba apresentando. Por exemplo, a pessoa se exime do ambiente social, ela não consegue mais conviver, ela não consegue mais comer, sentar com o celular, e ela sente uma ansiedade muito grande quando ela fica desconectada do que está acontecendo na rede. Ela tem uma necessidade, ela se sente participante do mundo, da existência, a partir da conexão que ela realiza com as redes sociais, com a internet, pessoas que deixam de se alimentar, pessoas que se prejudicam mesmo concretamente em virtude do uso excessivo da internet. Já é um vício, gente, já é considerado. Existem clínicas de recuperação para pessoas que vivem excessivamente esse vício na internet. E é claro que tudo aquilo que existe, a inteligência humana criou, como a internet, a gente precisa usufruir, sim, precisa usar, mas, gente, como o padre dizia, a linha que separa o uso do abuso é muito tênue. E muitas vezes, ao invés de usar com sabedoria, nós estamos sendo usados pela internet. E quando a gente não tem sensatez para usar as redes sociais, as mídias sociais, a internet, a gente acaba se tornando escravo disso. E esse é um dos fatores de risco também. As consequências disso se manifestam na educação dos filhos. Você sabia que em 10 anos a taxa de suicídio de crianças de 10 a 14 anos aumentou 200%? A depressão infantil aumentou 43% nos últimos anos. Por quê? Porque nós estamos privando as nossas crianças de um contato saudável com a família, com os pais. Os pais não são mais emocionalmente acessíveis porque eles estão conectados e por isso são desligados, eles não conseguem perceber as crianças, estão sempre conectados. Eu contei esses dias atrás uma pesquisa que eu vi, um fato que aconteceu na Austrália que me chamou muita atenção, que existia um programa de rádio em que o apresentador tinha um quadro com as crianças, um quadro infantil, muito conhecido ali numa região da Austrália. E num determinado dia, a enquete ali com as crianças no programa de rádio ao vivo era: o que você quer ser quando crescer? E chamou a atenção do apresentador quando uma criancinha, ao ligar e ao ser perguntado: o que você quer ser quando crescer? Sabe o que a criança respondeu? Uma criança de 7 para 8 anos. Eu quero ser o celular da minha mãe. O apresentador ali ficou assustado, achou que era uma brincadeira, mas perguntou para a criancinha: por que você quer ser o celular da minha mãe? E ela respondeu: porque o celular da minha mãe recebe toda a atenção. A minha mãe não para de olhar para ele, a minha mãe não para de estar com ele. E mesmo estando em casa, a minha mãe não me dá atenção, dizia a criancinha. E diz que esse apresentador, conta a história ali desse programa de rádio, ficou impactado porque ele também era pai e começou a pensar na educação dos filhos, o tempo que ele dava para os filhos, a qualidade do seu relacionamento com seus próprios filhos, e começou a perceber que muitas vezes o pai está ali emocionalmente desconectado porque está constantemente conectado ao seu celular, sabe?
Então as crianças, elas estão carecendo, gente. Elas estão carecendo de coisas essenciais. A atenção dos pais, limites estabelecidos. Sabe, esses dias eu ouvi um filósofo que eu admiro muito dizer que nós estamos privando as crianças da capacidade da criatividade. Por quê? O que gera criatividade? Segundo algumas linhas da filosofia e até da teoria do conhecimento ali, muitas vezes a criatividade nasce justamente na nossa capacidade de lidar com o tédio. E as nossas crianças, elas não lidam mais com o tédio, porque os pais querem sempre distrair as crianças, você já percebeu? Ah, ele está entediado, dá o celular. Ah, ele está entediado, leva para isso. Ah, ele está entediado, leva para o shopping. Ele está entediado, leva para o cinema. É claro, a gente tem que proporcionar prazer para os nossos filhos, mas com medida. Porque é saudável para a criança lidar com tédio, é saudável para a criança saber esperar, é saudável para a criança compreender limites. Quando a criança recebe limites impostos maduramente, sabiamente, sadiamente pelos pais, ela sente segurança. Agora, muitas vezes nas nossas famílias, as crianças governam a casa, as crianças são reis e rainhas, e elas não precisam do que elas querem, as crianças precisam do que elas precisam. Deixa eu me explicar. Nem sempre o que o seu filho quer é o que ele precisa, pai, mãe. Não dê para o seu filho o que ele quer, dê para o seu filho o que ele precisa. Essa manhã eu recebi um card com uma frase que mexeu tanto comigo, para você que é pai e mãe. Essa frase dizia: quem cria os filhos vai poder mimar os netos, mas quem mima os filhos vai ter que criar os netos. Ou seja, quem ama não mima, porque quem mima estraga. Quem mima tira o filho da capacidade, da possibilidade de crescer e não deixa o filho assumir responsabilidades que seriam saudáveis, maduras. Veja bem, não faça pelo seu filho aquilo que ele pode fazer. Não amarre o cadarço para ele se ele pode amarrar. Não casque a banana se ele já pode cascar. Não descasque a laranja se ele pode fazer. Não carregue a bolsa se ele pode carregar. Dê aos seus filhos pequenas responsabilidades, nem que seja dobrar ali a cama, participar de alguma coisa da casa, isso é importante. Não deixe ele ficar enfiado na internet, dia e noite. Quem coloca limite é você. Ai, padre, ele quer o que você deixar. Sabe, dialoga, claro, não é batendo, mas dialoga. Tudo bem, filho, você vai ficar 1 hora na internet, mas depois, as outras 2 horas, você vai estudar e a outra 1 hora você vai jantar sem um aparelho celular na mão, sem estar distraído por um game. Eu sei que para o pai às vezes é mais fácil, né? O pai e a mãe chegam cansado de um dia de trabalho e a criança exigindo atenção, mas olha, gaste tempo agora, perca tempo agora, porque você vai colher fruto disso lá na frente. Mas se você deixar o teu filho à deriva, fazendo o que ele quer, e se você deixar ele ser educado pela internet, isso vai cobrar um preço caro lá na frente. Pois bem, eu quero ler a citação de hoje. Antes, vou achando aqui a citação, que está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12, mas uma outra pesquisa que me chamou muita atenção, filho, filha, que eu vi há pouco tempo, ela dizia a seguinte coisa, que 83% das crianças de 2 a 5 anos, se você der um celular na mão delas, elas sabem jogar um game. 83%. Mas somente 13% das crianças de 2 a 5 anos sabem amarrar o cadarço sozinhos. Não sabe amarrar o cadarço, mas sabe o joguinho. Esses dias eu estava fazendo uma palestra para adolescentes, eu até falei que quando eu era criança, eu brincava com peão, né? Sabe o peão que roda no chão, né? Para você que é mais novo, você não sabe, é um brinquedinho, tá? E eu vi que as crianças ficaram olhando, eu falei, gente, deixa eu explicar. Peão é um brinquedo que muitas crianças talvez nem sabem que exista mais. Mas eu lembro, quando eu era criança, claro, eu não estou chorando um passado aqui, viu, gente? Eu sei que tem muita coisa boa na internet, o conhecimento compartilhado e muitas outras realidades afins, que são muito significativas. Mas eu me recordo que, às vezes, na casa da minha avó, da minha tia, sem ter nada para fazer, eu começava a cavucar no chão e pegar pedacinhos de madeira, gravetinhos, e aqueles gravetinhos se tornavam hominhos, e aquele chão que eu cavucava se tornava um grande tanque de água, que eu ia colocando a água ali no buraco.
e a criatividade sendo aguçada, sabe? Isso é tão saudável. Deixa o teu filho ter contato, sabe, com a terra, com o verde. Eu sei que é difícil às vezes numa cidade grande, né? Mas, por exemplo, eu morei muito tempo em São Paulo e em São Paulo a gente tem a possibilidade dos parques. Às vezes um parque ali perto da sua casa, sabe? É importante, a criança precisa ter esse contato com o verde. Mas vamos lá, gente. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Não vos atreleis ao mesmo jugo dos infiéis. Não, desculpa, gente, é 1 Coríntios, o padre se confundiu aqui. Capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios. São duas cartas, o padre disse que era a segunda, mas é a primeira. 1 Coríntios 6, 12. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6, 12, corrigindo, essa é a máxima paulina, vou colocar aqui a Sagrada Escritura que eu acabei de ler. Essa é uma máxima paulina fantástica, que até mesmo Santo Agostinho, com a sua filosofia no século V, citou muito, não é? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Ou seja, eu preciso ter um padrão, um parâmetro para usar as realidades que estão aí a meu dispor, não é? Para usar a internet, para usar as redes sociais, para usar o celular. Tudo isso é bom, sim. Eu mesmo gosto, todo dia eu posto no Instagram, no Facebook, no meu Twitter, aliás, a dica do dia, né? Que é um vídeo que eu gravo e falando de algum assunto, no final dou uma bênção. É maravilhoso, a gente tem que usar bem. Mas veja bem, você tem que usar a internet, mas não deixar a internet usar você. Quanto tempo você está gastando por dia na internet? Você sabia que a nossa capacidade de rezar diminuiu muito depois que as pessoas estão tão conectadas, começaram a ficar tão conectadas no celular? Porque o tempo que você poderia estar lendo a Bíblia, você está zapeando, né? Zapeando a internet. Às vezes vendo coisas sem utilidade, gente. Mais uma vez eu digo, faça para você mesmo esse favor, saiba lidar com o tédio. Tédio, o ócio criativo que os antigos gregos falavam, tem um outro conceito moderno que se chama o supérfluo necessário, ou seja, aqueles momentos que você se desconecta e se reconecta a você, aquilo que é importante, é uma boa leitura. Gente, eu gosto muito do conhecimento que é partilhado na internet, mas eu confesso que eu sou um fã inveterado dos livros, porque a linguagem visual de um vídeo que você vê na internet é diferente da linguagem com a qual a literatura acessa a sua cognição, né? Falando uma palavra difícil, a sua forma de compreender, porque a literatura, você vai lendo e aquilo vai estimulando, você vai imaginando cenários, pessoas, você vai sentindo cheiros, você vai vendo cores ali naquilo que você está lendo. Então, é uma estimulação neural fantástica. Mas enfim, gente, só estamos começando o programa, vamos para um brevíssimo intervalo, mas eu quero receber aqui a sua interação, a sua partilha. É você quem faz acontecer o nosso programa. Nesse segundo bloco, quero receber a sua partilha, sua ligação, sua mensagem via WhatsApp. Rapidinho, estamos de volta. Estamos de volta aqui no programa Para Ser Feliz e olha que, por ironia do destino, estamos falando justamente das redes sociais, do uso sábio, ponderado, sensato da internet, para que isso não prejudique você, sabe? Porque existem pesquisas que revelam uma associação entre depressão e uso excessivo de internet, fobias, ansiedade e uso excessivo de internet. Então, use a internet com sabedoria para que não prejudique o teu sono, sabe? Para que não prejudique você. Gente, nós recebemos um vídeo aqui, pena que ainda estamos com um probleminha técnico, mas eu já estou com muitas mensagens aqui através do Instagram. Olha só, acabei de receber, a Bruna de Canavieiras, na Bahia, mandou aqui através do meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná, pedindo oração pela sua mãe Lindinalva e para a tia, que está se tratando de um câncer de mama. Também para o seu irmão Joales, que está indo para São Paulo em busca de emprego. Bruna, obrigado aí pelo carinho, viu? Da participação, da mensagem que você enviou. 0 Operadora 12 31 86 2600 é o nosso telefone, você pode ligar, pode falar ao vivo aqui com o padre. Também quero abraçar com carinho o
Adailton Avelino, de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, dizendo, Padre, eu estou doente, peço a sua oração. Toda terça tenho assistido o programa. O Alisson Belisário também, dizendo, Padre, muito feliz, sou de Crato, no Ceará, de estar acompanhando aqui o programa para ser feliz. Gente, muita gente conosco aqui, através do meu Instagram, e eu quero já também acolher pedidos de oração. Hoje à tarde eu fiz um vídeo já falando do nosso programa e muitíssimas pessoas, a Débora Velber, de Danbury, nos Estados Unidos, dizendo, Padre, estou assistindo a Canção Nova sempre, peço que o Senhor reze pelo meu avô que está doente. Rezo por ele sim, claro, filha. Quero rezar também com muito carinho pela Sueli Santana, dizendo que está conosco e que hoje é o aniversário dela. Parabéns, Sueli. Deus abençoe você. Deixa um recadinho aqui pelo Instagram. Deus abençoe. Não vou revelar a idade não, viu, Sueli? Fica tranquila. Minha irmã que sempre falou, Padre, minha irmã me dizendo, né, Adriano, me chama de Adriano, claro, minha irmã, quando você for parabenizar uma mulher, não diga a idade. Então o padre não vai dizer aqui, atendendo o conselho sábio da minha irmã. A Elis Nascimento pedindo oração pelo seu filho Felipe, que está muito agressiva, ela está dizendo. Quantas mães vivendo batalhas aí, né, gente? A Regina Paula também aqui conosco, Maria Aparecida Moraes Vieira e mais mensagens aqui ainda através do Instagram. Olha, muita gente, desculpa, peço de antemão já a desculpa, o perdão para quem eu não consegui citar, porque são muitíssimas mensagens que chegam e o padre não consegue, obviamente, citar todas, mas a Maciele Oliveira dizendo, Padre, obrigado pelo programa, estou acompanhando. A Cida Rodrigues também pedindo oração por ela e pelo seu filho. O Jair Santos, a Vanessa Moretti, a Valquíria Vanucci também nos acompanhando. A Thaís, a Lenice e o Adilson, muita gente aqui conosco. Também o meu facebook.com/Padre Adriano Zandoná Oficial. É uma paróquia, viu, gente? Essas redes sociais. O padre pode acompanhar muita gente aqui, né? Então também quero acolher essas pessoas que estão enviando mensagem via Facebook. A Mari Marli, pedindo, Padre, estou ansiosa, depressiva, doente, peço a sua oração. Também a Joelma Teixeira, Ana Rosiane Bezerra, a Miliana Quintão, muita gente com a gente, conosco aqui nesse momento no programa Para Ser Feliz. E o padre também está recebendo o memorando virtual. Quero abraçar com carinho os irmãos do Call Center da Canção Nova, que é o nosso departamento aqui que acolhe a sua ligação, porque já me mandaram aqui o memorando virtual de várias pessoas que ligaram aqui para nós. Nem todos ligam e falam com o padre, né? Porque tem casos delicados, pessoas que às vezes não querem expor no ar, então, mas elas ligam, deixam os nomes, os pedidos de oração. Inclusive, a Dulce Cleide da Silva Barreto ligou aqui para nós, de Pacatuba, em Sergipe. Rezo pelas suas intenções, viu? A Selma Silva Salmen, de Governador Valadares, pedindo oração pelo seu filho Lucas Gabriel. A Darcy Tiliac, de Irapuru, São Paulo. A Maria de Fátima Vanderhelm, também de Sobradinho, no Distrito Federal. Daniela Aparecida Nogueira da Silva, muita gente conosco. Depois o padre volta aqui, porque chegaram muitas mensagens. Uma mensagem de uma pessoa que não quer ser identificada, né, que está pedindo oração por umas situações aqui bem complexas. O padre está tomando cuidado, viu, de já ver quem não pede para não acontecer essa identificação, né? Às vezes a gente recebe a mensagem, então eu peço já para você que envia mensagem para nós, via WhatsApp, mensagem em geral. Quando você não quer ser identificado, já coloque no começo, né? Não quero ser identificado, porque às vezes a gente acaba lendo, né? Eu que estou recebendo aqui no celular, e só no final vou ver esse pedido de não identificação. Pois bem, recebemos várias mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Quero acolher com muito carinho a Cícera, que é de Couripe, Alagoas, está dizendo, Padre, estou com transtorno de ansiedade, pedindo oração. Claro, viu, Cícera? Conte com a nossa oração. Quero acolher mais participações aqui também. A Priscila Ocanha, que está conosco aqui hoje, pedindo oração pessoal pedindo oração por emprego, que está preparando aqui já as mensagens. Temos aqui também uma querida que mandou mensagem para nós, a Letícia de Anápolis, dizendo, Padre, assisto sempre o seu programa. Obrigado, viu, Letícia? Deus abençoe você. Quero receber também, enquanto a Priscila prepara outras mensagens aqui via WhatsApp, quero acolher a participação da Verônica Carvalho, pedindo oração aqui por um relacionamento que acabou. Inclusive, nós recebemos um vídeo aqui muito simpático de uma pessoa perguntando o que fazer, não é? Quando um relacionamento acaba, como lidar com o término final de um relacionamento. E é a mesma pergunta aqui que chegou da Verônica.
O padre vai falar um pouquinho sobre isso, sim, enquanto a Priscila prepara mais mensagens aqui para nós. Olha, gente, é sempre difícil enfrentar o fim de alguma coisa, né? É sempre muito difícil, porque eu acredito que uma das coisas que mais favorecem o nosso sofrimento é a realidade do apego. E como nós nos apegamos com facilidade, é ou não é verdade? Nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos a um status, nós nos apegamos ao dinheiro, nós nos apegamos ao que as pessoas pensam da gente. Nós nos apegamos a tanta coisa e muitas vezes o nosso sofrimento vem justamente desse apego às realidades. Tem um poema bonito do Fernando Pessoa no qual ele fala da arte de praticar o desapego, sabe? De viver, de amar, mas sem ficar preso nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos. E muitas vezes, quando um relacionamento acaba, o que nos faz sofrer é o apego que nós tínhamos com a pessoa em questão, ou até mesmo é o nosso orgulho de pensar o que as pessoas estão dizendo de mim. Eu já ouvi isso. Não estou falando que é o caso dessas filhas que mandaram uma mensagem aqui para o padre, né? Mas eu já ouvi casos de pessoas que disseram assim: ai, padre, eu não fiquei nem tão triste do meu marido sair de casa, mas eu estou triste de pensar o que as pessoas vão falar de mim, sabe? Gente, me perdoa, mas chega um momento que a gente tem que se preocupar menos com o que as pessoas pensam da gente. A gente tem que lutar para ser o que a gente precisa ser, para viver com honestidade, enfrentar os nossos dramas com honestidade. Então, é claro que terminar um relacionamento é difícil, porque a gente precisa se libertar do apego, a gente precisa se libertar do orgulho que faz com que a gente queira estar sempre por cima. A gente tem que se libertar dessa mania de se comparar. Ah, eu não estou namorando e minha amiga está. Você é única. Primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes é difícil porque o relacionamento não acaba de forma amistosa. Talvez o seu relacionamento acabou em virtude de uma traição, em virtude de algo que não deu certo, sabe? Talvez o teu relacionamento acabou porque ele era abusivo da sua parte, da parte do outro. Mas, diante do término de um relacionamento, a gente vai sofrer sim, é uma forma de luto, né? A pessoa que termina um relacionamento, ela vive ali uma espécie de luto relacional, luto momentâneo, sofra, chore, mas reaja, sabe? É preciso em tudo reagir. Reaja, se cuide, saia, encontre outras pessoas, amigos sobretudo, né? Reaja também na oração, reaja talvez percebendo o que não foi legal naquela relação, se refletindo melhor, né? Vida sem reflexão é uma vida muito banal, a gente precisa aprender a refletir mais, a refletir o que não foi bom naquela relação. Também depois que termina um relacionamento, talvez seja a hora de você investir mais na espiritualidade também, na sua intimidade com Deus, para você se fortalecer mais. Talvez fazendo um retiro espiritual, sabe? Talvez fazendo alguma coisa ali que te reconecte com um sentido maior da vida que é Deus. Porque o sentido da sua vida não pode ser o teu namorado. O sentido primeiro da sua vida, a tua namorada, precisa ser Deus, certo? Gente, eu vou ler mais mensagens aqui que chegaram via WhatsApp, que a Priscila está colocando ali para a gente. Olha, a Laura de Salvador, na Bahia, dizendo: padre, amanhã vou realizar uma cirurgia. Deus abençoe, Laura. O padre vai rezar por você. Lembrando que sempre quando você for enviar sua mensagem, você tem que escrever para ser feliz antes, né? Para ser feliz. E se você quiser uma direção, tem muita gente que tem dúvida das coisas, né? Eu sei porque quantas vezes as pessoas entram em contato comigo falando: padre, eu estou com dúvida disso, dúvida daquilo. Então, se você tem uma dúvida, manda via WhatsApp, liga aqui para nós. Muitas dúvidas. Eu sei que hoje as pessoas preferem as redes sociais e o tema de hoje é esse mesmo, né? Então, tem muitas mensagens chegando aqui através das redes sociais. Mas, se você quiser também mandar um pedido, pedido de orientação, uma dúvida aqui pelo WhatsApp, nós estamos aqui para isso. O Luiz André da Silva Madureira pedindo a Lúcia, aliás, peço orações pela minha mãe Lúcia Madureira, pelo meu irmão Luiz André da Silva Madureira, que se encontra com depressão. A pessoa não assinou, não falou de onde está falando, né? Mas vamos rezar sim, viu, filho? Olha quantas mensagens chegando, né? Priscila fica doida ali.
Mas ela está olhando, a gente mandando foto. Gente, por favor, não ligue para cá, viu, pelo WhatsApp. Se você quiser ligar, tem que ser pelo telefone normal, pelo 0 operadora 12 3186 2600. Esse é o telefone que você liga para falar aqui com o padre. A gente às vezes tenta ligar, né, pelo WhatsApp, mas não dá certo, não é esse o caminho. E olha, aqui pelo meu Instagram, muitíssimas pessoas estão participando. E essa pessoa que falou assim do término do relacionamento também está dizendo: padre, eu estou me sentindo muito culpada, peço a sua oração. Ela está muito sofrida aqui pelo jeito. Filha, claro que depois do término de um relacionamento, depois da morte de alguém, vou aqui até para minha cadeira aqui, para ficar um pouquinho mais nesse canto, depois do término de um relacionamento, depois da morte de alguém, é muito comum, né? Vamos sentando aqui, a gente se sentir culpado. Existe até depois do luto, do processo do luto, aquela famosa síndrome que a pessoa se sente culpada. Depois que o outro morreu, parece que o outro era perfeito e a esposa começa a se culpar e o pai começa a se culpar. Não, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, isso não foi legal. Então, depois de um término de um relacionamento, é natural também a culpa acontecer, né? A gente às vezes fala: nossa, tá, eu devia ter agido assim, padre, eu devia ter agido assado. Mas filha, Verônica, o ontem a gente não muda, filha. A gente só aprende com o ontem. A gente só muda o hoje. E mudando o hoje, a gente pode mudar o amanhã. Então, filha, perdoa você mesma, vá para frente, deixe nos braços da misericórdia de Deus aquilo que você não foi capaz de ser e se reconcilie também. Às vezes faltou mesmo da sua parte, né? Esses dias eu dizia que muitas vezes eu não sou o padre que eu quero ser, né? Eu sou o padre que eu consigo ser. A gente precisa se reconciliar com a realidade também. Você não é quem você quer, você é quem você pode, quem você consegue. E talvez, de fato, você não teve toda a maturidade que você precisava ter, não é? Você não teve toda a maturidade para, de fato, ser uma namorada melhor, mais madura, mais integrada, mas você está aprendendo, Verônica. A vida é assim. A gente aprende com as experiências e olha, eu acredito sem sombra de dúvida que o nosso melhor professor é o nosso último erro. É ou não é verdade? É como quando você está dirigindo. Presta atenção, quando a gente está dirigindo, se eu que morei em São Paulo, por exemplo, lá em São Paulo, dependendo de onde você estiver, se você errar uma rua, você está perdido. Às vezes demora 1 hora, porque você tem que dar uma volta e tem trânsito. Mas quando eu errava uma rua, sempre quando eu passava naquele ponto eu me lembrava que não posso virar aqui. Por quê? Porque o erro também nos ensina. Talvez, viu, filha, você que está aqui, eu estou percebendo que você está bem triste, que pelas redes sociais está falando com o padre, né? Por causa do término desse relacionamento, se culpando. Vai para frente, filha. Você não tem a obrigação de ser perfeita sempre, mas você tem a obrigação de aprender com seus erros e no próximo relacionamento agir diferente, tá bom? Essa dor vai passar, reza bastante, esteja em contato com Deus, Ele vai te ajudar a superar isso. A Raíssa da Paraíba está aqui também mandando uma mensagem. Olha, o povo do Nordeste está hiper presente hoje, hein? Obrigado, meu querido povo nordestino. A Raíssa, 21 anos, ela diz assim: olha, eu sou uma prova do amor e dos milagres de Deus, Padre. Eu já passei por 2 cânceres e com a bênção de Deus eu estou curada. Que bom, Raíssa. Louvado seja Deus. Em junho irei terminar minha graduação em enfermagem e peço orações para que eu consiga êxito no final desse curso. Adoro os vídeos, ela está dizendo, o programa. Olha que coisa linda. Ela passou por 2 cânceres e vai se formar enfermeira para cuidar, talvez, até de quem tenha câncer. Eu acho, gente, no meu ponto de vista, essa é a maneira mais fantástica de você superar uma dor. Você passa por aquilo e começa a ajudar quem está enfrentando aquilo depois que você supera. Que fantástico, né? Eu acho tão bonito. Esses dias eu conheci uma mãe que perdeu um filho atropelado, tragicamente, atropelado por uma carreta, você imagina. E ela fundou uma associação que cuidava das mães que perderam filhos em acidentes, que reunia essas mães para rezar. Eu achei fantástico, porque esse é o exemplo de alguém que soube se reconectar
com a vida e ressignificar a sua dor, tornou sua dor em salvação, instrumento de redenção para outras pessoas. Também a Willy Andrade está dizendo aqui: padre, estou assistindo o programa, estou gostando demais, né? Esse assunto dos pais se dispersarem no cuidado dos filhos. Eu fiquei muito comovida com o assunto, porque eu vejo isso acontecendo muito. Ela está dizendo aqui de uma experiência que ela vê, né? Willy, obrigado aqui pela sua participação, mas eu quero agora deixar o celular um pouquinho de lado, já que eu estou falando, para a gente não ficar dependente, né? Vou deixar o celular aqui de lado, porque eu tenho uma ligação, a querida Helenita de Cubatão, é isso? A Helenita de Cubatão na nossa sintonia. Boa noite, Helenita. Deus abençoe. Boa noite, é sua bênção, padre. Deus abençoe. Você está falando de Cubatão, é isso? É. Que bom falar com você, viu, querida? E eu também muito alegre de ter falar contigo. Hoje eu consegui. Que bom. Te acompanho. Filha, fica à vontade, esse espaço é seu, eu estou aqui para abençoar você, para escutar você. Amém, que Deus abençoe você também. Talvez se você quiser pedir uma oração, se você quiser partilhar o que está no teu coração, fica à vontade, Helenita, esse espaço é seu. Quero sim, padre. Eu te acompanho, desde quando tu estava em São Paulo, eu te acompanho. Nossa, sinto muito essa saudade de quando tu estava em Cubatão, ou quando tu estava em São Paulo. Padre, eu queria partilhar que eu estou vendo aí tu falando sobre do povo usar celular. Eu também concordo, porque, padre, eu acho que o celular está uma necessidade. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei muito mexer no celular não, entendeu? Mas eu uso meu celular só para entrar na internet da Canção Nova, para ver algum programa da Canção Nova. Mas essas coisas não me interessam, viu, Padriano? E essa coisa, esse tema que tu botou sobre as crianças, ele está falando é certo, porque veio, Padriano, é o seguinte, a gente chega cansado, aí as crianças ficam lá sentadas na sala e vão dormir, nem sabe o que aquelas crianças estão assistindo, entendeu? Sim. Aí eu acho assim que tu está falando uma coisa legal mesmo, que eu tô aqui, eu estava pensando aqui no São Paulo, falei, vou ver se eu consigo falar com o Padre Adriano. Mas para mim foi uma alegria muito imensa de ter falado contigo, viu? Ô, Helenita. Eu não estou acompanhando o seu programa, mas ainda estou estudando. Aí, no dia que eu estou em casa, eu acompanho o programa. Só não ligo, entendeu? Porque às vezes não tem como eu comunicar. Mas quando eu chego do serviço, eu vou lá no Facebook, vou lá ver o que foi a programação que tu falou, né? Sim. E olha, eu quero pedir oração para minha família. Eu queria só te fazer uma pergunta. Eu queria saber se no mês que vem eu vou aí na festa da misericórdia. Eu queria saber se tu estava aí ou não. Helenita, antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Eu falo mesmo, você sabe quantos anos eu tenho? Oi, quantos anos você tem? Olha, chuta aí quanto eu tenho. Chuta. Olha, que coisa cruel para mim. Se eu falar mais, ela pode ficar assim, né? Eu vou chutar então o quê? 40? 61, perdeu. 71? Perdeu. Deus abençoe, Helenita. Obrigado pelo carinho. Nossa, que legal. Obrigado pelo seu carinho. Deus abençoe você. Nossa Senhora te proteja. Amém. Obrigado, Helenita. Ah, que legal. Eu confesso que eu tive aqui alguns cortes no áudio, não consegui entender o que ela me perguntou sobre a festa da misericórdia, mas pelo que eu entendi era se eu estaria aqui, né? Sim, Helenita, vou estar assim no domingo, viu? Vou estar aqui na festa da misericórdia. Mas veja bem, eu achei bonita a interação da Helenita, né? A alegria dela participando aqui, 71 anos. E é claro que ela disse que ela não usa o celular dessa maneira arbitrária e tal, mas é aí que está, Helenita. Com todo respeito a você e a quem está na melhor idade como você, eu vi uma pesquisa esses dias, hoje o padre trouxe vários dados de pesquisa, mas uma pesquisa que dizia o seguinte, que existem as pessoas que falam a língua da internet, a língua digital, esse autor da pesquisa ali dizia, e as pessoas que são estrangeiras no mundo, no universo digital. E as pessoas que falam a língua digital é as que nasceram da década de 90 para frente, mais 85 ali para frente, né?
80, bem dizer, dizia ele, mas começou mesmo a pegar esse conceito de digitalização no sentido de conexão, de relacionalidade virtual, mais da década de 90 para lá, né? Mas desde quem nasceu de 80, 85 até 90, fala essa língua. Agora, quem não nasceu, dizia esse pesquisador, é preciso aprender essa língua. E veja bem, é tão sério, eu achei feliz a pesquisa, porque quem estuda um idioma sabe que não é fácil. Você que está estudando inglês, por exemplo. Você que estuda francês, estuda espanhol, sabe que é difícil. Você tem que estudar os tempos verbais, você tem que estudar as declinações. Em algumas línguas tem os casos específicos, vocativo, genitivo, dativo, nominativo, como o latim e outras línguas. Você tem que aprender. E quem nasceu para baixo da década de 80, dizia esse pesquisador, tem que aprender essa língua. Tanto que para algumas pessoas mais maduras, um pouco mais velhas, não, elas não têm tanta essa dificuldade. Mas é essa geração. Talvez a Helenita não tenha, mas ela tem um neto que está conectado sempre, ou um vizinho, um primo, ou alguém que está conectado sempre na internet, né? Sofrendo ali. Então, sobretudo você que é pai e mãe, esteja atento. E os adultos também. Porque, gente, a internet, ela nos dá uma falsa sensação de nós sermos celebridades. A internet tornou todo mundo celebridade. Veja bem, o Joãozinho lá, com todo respeito, lá do bairro tal, que não tinha oportunidade de se sentir alguém assim, com um status social, né? Com a internet ele está postando lá tudo. E veja bem, eu vou retomar isso depois, mas eu vi uma entrevista, programa jornalístico aqui da TV brasileira, não vou citar o nome, mas depois, se alguém quiser, pode me perguntar aqui no pessoal, nas minhas redes sociais, que o padre diz. Eu vi uma entrevista que chamou muito a minha atenção. O repórter, veja bem, ele estudava o perfil de uma pessoa. Está aqui a Priscila, por exemplo, que é a nossa produtora hoje. Ele via lá o perfil do Instagram da Priscila. Estou usando ficticiamente, né? De maneira aqui metafórica. E ele dizia assim, ele estudou ali tudo que estava no perfil da Priscila. E ele encontrava a Priscila na rua e falava assim, ô Priscila, você é a Priscila lá de Pinda, né? Aí ela assustava. Na entrevista lá, ele fez isso com pessoas reais, lá em São Paulo. Ah, de onde você me conhece? Não, eu vi que você nasceu no dia 5 de junho de 78. Ah, eu vi que a placa do seu carro é tal, tal, tal. Eu vi que você mora no bairro tal, que você tem um filho que vai fazer 1 ano semana que vem. E as pessoas ficavam impactadas. Aí depois das pessoas assustadas demais, ele falava, eu vi tudo isso na sua rede social. Cuidado, esse repórter dizia, porque às vezes você está dando o endereço da sua casa. Porque tem uma função, por exemplo, no Instagram, que é aquela de check-in, que é que você revela o lugar onde você está. E a pessoa às vezes está dentro de casa dando o endereço. Tem muita gente mal intencionada, um ladrão, um sequestrador. Temos que tomar cuidado também com essa hiperexposição. Gente, brevíssimo intervalo, a gente já se encontra aqui para rezar junto nesse último bloco. Não saia daí. Estamos de volta aqui nesse último bloco do programa Para Ser Feliz, para rezar juntos, para elevar a Deus o nosso coração. Mas olha, muita gente conosco, a Daniele Kazeker, também a Alice Cristina Ferreira, muita gente aqui nas redes sociais, a Ju Salto, pedindo oração pela sua mente, por todas as áreas do seu ser, também pedindo pelas portas de um novo emprego. Gente, o pessoal do call center, aqui também que recebe a sua ligação, mandou aqui para mim um memorando, com muita gente que está pedindo oração aqui. A Eliana Conceição Neto, do Rio de Janeiro, aliás, a Eliana Conceição Neto, de Lobato de Belém do Pará, Viviane Coelho Uliceia, do Rio de Janeiro, também a Adriana Aparecida Baeta Raad, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, a Simone de Souza Aguiar, de Dias Dávila, na Bahia, Jaqueline Erdens Reis, Feira de Santana, na Bahia, muita gente aqui conosco, Fabiana Aparecida Dungui Xavier, de Bauru, São Paulo, Josiane da Silva Alves, de Hortolândia. Olha, e recebi mais outro e-mail com memorandos, muita gente aqui participando conosco, muito feliz também de receber a oração, o pedido de oração, né, da Zuleika Machado Costa, com a intenção muito específica que você partilhou aqui, mãe, o padre está rezando, viu? Vai rezar. O Evacirde dos Santos Machado também, São João da Boa Vista, muita gente participando conosco.
E eu quero chamar também mais uma mensagem aqui via WhatsApp. A Priscila está preparando para nós. Boa noite, peço oração por minha filha Bruna e por minha sobrinha. Também mais gente aqui conosco. Claro, filha, vamos rezar. O pessoal de Macapá, no Amapá ali. Também boa noite, Padre Adriano. Sou Daniele Rocha de Canindé, Ceará, e peço oração pela minha família. Muita gente aqui conosco. Difícil, né, Priscila? Conseguir gerenciar tudo isso aí. Muita gente conosco, enfim, todos vocês. Deus os abençoe. A Vanessa de Guará dizendo, Padre, gosto do seu programa. Muito bom. Pelos DDDs aqui, a gente pode perceber 31, 32, o pessoal de Belo Horizonte, 79, que se eu não me engano é Sergipe. Muita gente conosco, fazendo acontecer aqui o nosso programa. Pois bem, gente, eu tenho aqui também os pedidos de oração da Fátima, pedindo oração pelo transplante de medula que o seu irmão Kleber vai fazer. E também, gente, aproveitando aqui antes de nós rezarmos, quero dizer para você que você pode se tornar um sócio da Canção Nova, sustentando essa obra fantástica, maravilhosa de evangelização, que é uma obra de Deus. A Canção Nova não tem propagandas e sobrevive, evangeliza, tem esse sistema de comunicação através da doação dos sócios, que contribuem mensalmente. Acesse agora clube.cançãonova.com, se torne um sócio dessa obra. E também nós estamos vivendo, gente, a iniciativa aí, a campanha, a promoção Palavras que Curam. Eu sou um dos que está participando dessa promoção. Para você participar é muito fácil, é exclusiva para os sócios evangelizadores. Você que não é, se torne hoje. Você contribui mensalmente com aquilo que você já contribui e recebe o boleto mensal para você contribuir com R$20 ou mais mensalmente. E você que contribui com esse boleto a mais aí da campanha Palavras que Curam, vai ser disponibilizado para você conteúdos digitais com pregações, orações comigo, com o Padre Marcelo Rossi, com o Padre Bruno. São os 3 meses, abril, maio e junho. Cada mês algumas pessoas estão à frente ali. Esse mês eu estou pregando sobre ansiedade, sobre como superar a ansiedade, sobre como se libertar da depressão em Deus, né? Então você pode participar e qualquer dúvida que você tiver é só acessar palavrasquecuram.com e você vai ter todas as informações aí necessárias. Pois bem, gente, eu quero agradecer as pessoas que ligaram para nós, quero agradecer também as pessoas que manifestaram aqui suas intenções, a sua partilha, a sua participação. Muito feliz por ter tantas participações aqui conosco, mas agora chegou o momento da gente rezar, não é? Da gente rezar junto, levar a Deus o nosso coração, não é? É muito bom poder contar com a presença, com a participação de tanta gente. Pois bem, elevemos o nosso coração a Deus e vamos rezar juntos. Senhor, nós te agradecemos nesse momento, no término desse programa, e Jesus, eu te peço, dai-nos a prudência, a sabedoria, a sensatez que é dom do Teu Espírito, que nós saibamos usar a internet, as redes sociais, Senhor, com sabedoria, que nós saibamos usar a internet sem sermos usados por ela. Senhor, dai-nos sabedoria para educarmos os nossos filhos, liberta-nos da dependência da internet, da dependência das redes sociais, que nós usemos tudo isso com inteligência, Senhor. Que nós não deixemos de rezar, de ler a Bíblia, em virtude de estarmos sempre pendurados na internet, nas redes sociais. Dai-nos sabedoria. Dai-nos inteligência para sabermos também lidar com o tédio, sabermos nos desconectar nas horas certas dos aparelhos da internet, das redes sociais, para nos reconectarmos contigo, conosco mesmos, com a nossa essência. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós agora, iluminando a nossa consciência, fortalecendo a nossa fé. Senhor, eu te apresento também, peço que o Senhor visite nesse momento, Jesus, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão doentes, tristes, se sentindo sozinhas nesse momento. Quantas pessoas com depressão, com transtornos de ansiedade. Visita agora, Senhor, essa mãe que chora porque perdeu seu filho, esse esposo traído. Visita agora essa pessoa que não se conforma com a perda desse animal de estimação e se sente tão triste,
cura os corações feridos, Senhor. Levanta os caídos, liberta-nos do mal, encha-nos de fé, de esperança, de coragem, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, e nos batiza agora. Batiza a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, tua vida, teu coração, tua família, tuas intenções. Que desça sobre essa água que você apresenta agora para que se torne um sacramental. Que desça sobre os objetos de cunho devocional, as fotos. Que desça sobre os exames, a carteira de trabalho e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Gente, me despeço aqui agradecendo o pessoal da Biochu, que é uma loja de São Paulo, da querida Alessandra Plumari, que tem fornecido aqui o figurino para o padre, para o nosso programa. Tantas pessoas que nos ajudam também. É muito bom saber que existem pessoas do bem que contribuem indiretamente com a nossa missão de evangelizar. Me despeço por aqui e peço que você que se interessou, continue se aprofundando sobre esse tema e continue buscando a melhor maneira de educar os seus filhos, de usar a internet, de lidar com esses modernos meios. A gente não sabe ainda as consequências que isso vai gerar na nossa vida, na nossa forma de nos relacionarmos, mas precisamos dar os passos com sabedoria para vivermos bem, tá certo? Ótima noite para você, ótima tarde, você que nos acompanha na reprise. Fique com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.